Convidar você a abrir sua Bíblia, Êxodo 14. Êxodo capítulo 14. Você pode ficar com a Bíblia aberta, nós vamos ler agora um versículo somente, mas depois a gente vai ler mais versículos. Êxodo capítulo 14, eu vou ler o versículo 15. Que fala assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Diga aos israelitas que sigam avante. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, ouvindo a Tua mensagem, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor trouxe até nós essas histórias que nos encorajam, Senhor, a vencer desafios que encontramos na nossa vida. Quantas vezes nos deparamos contra mares revoltos, contra inimigos, contra problemas, e nos sentimos nessa situação que esses israelitas tiveram nesse momento aqui. Que essa palavra, Senhor, ela seja encorajadora para cada um de nós. Que o Senhor fale a cada um da forma personalizada e que o Senhor me use nesse momento, meu Deus, para trazer ao Teu povo a Tua mensagem, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Sigam avante. Esse é o tema que eu coloquei nessa mensagem, referente a esse trecho aí que Deus vai falar para Moisés. Esse episódio é um episódio, Êxodo 14 é um episódio muito conhecido. A maioria de nós conhecemos essa história, a história da travessia do Mar Vermelho ali, pelo povo de Israel, pelos israelitas. Eles estavam ali saindo do Egito, Faraó tinha passado pelos aqueles maus bocados ali com as 10 pragas, e ele liberta o povo da escravidão, e o povo começa a marchar ali em rumo à terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Só que quando eles saem ali do Egito, a Bíblia nos conta que Faraó começa a se arrepender dessa liberação, A própria Bíblia nos vai falar que o Senhor mesmo vai endurecer o coração de Faraó, e que Faraó vai se arrepender, e vai mandar o exército ir atrás ali dos israelitas. E a gente tem essa passagem que é muito conhecida, A gente teve aquela novela da Record, aquela série que falava sobre os 10 mandamentos, e eu fiz uma pesquisa, diz que a cena da travessia do Mar Vermelho é a maior audiência da Record naquela novela de todos os tempos. Diz que todo o Brasil parou para assistir esse grande momento, esse grande momento ali que a gente conhece aqui na história bíblica, esse grande milagre que Deus fez ali, que foi dividir o mar. Ele rompeu ali o mar ao meio para que o povo pudesse passar. E aí eu vendo sobre isso, aí conta isso, que é a maior audiência que a Record teve em todos os tempos, foi assistindo esse episódio, porque é um episódio que realmente traz em nós assim uma grande esperança, de vencermos às vezes as dificuldades, como o Senhor pode abrir o mar para que nós possamos passar. Nós cantamos um hino muito conhecido aqui da Cassiane, que chama Hino da Vitória, que fala sobre isso, sobre essa travessia. É o hino da vitória, é a vitória daquele povo contra o faraó, contra aquela opressão que eles estavam vivendo. Eu quero que a gente trabalhe um pouco nesse capítulo aqui hoje, de Êxodo 14, que a gente veja alguns detalhes aqui, para que a gente possa também sair daqui encorajado, sair daqui com a esperança de que às vezes vão vir inimigos, vão vir situações adversas, vão vir perigos contra nós, e às vezes nós vamos deparar de frente ao mar, e nós vamos falar: Senhor, eu não tenho saída, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como eu vou sair dessa situação, mas nada fugiu do controle de Deus. E é isso que nós vamos ler aqui. Começando a ler a partir do versículo 1, Êxodo 14, 1, vai falar o seguinte: Disse o Senhor a Moisés:
diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piá-de-Arode, entre Migdol e o mar. Acampe-se à beira e defronte Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. A orientação do Senhor, quando esse povo está saindo ali do Egito, parece uma orientação confusa, parece uma orientação assim, errada. A Bíblia nos fala que o Senhor mandou que eles mudassem de rumo. Por quê? Porque existia um caminho mais fácil do que atravessar o mar. Se você está fugindo, se você está sendo liberto ali de escravo em alguma região, o único lugar que você não vai é para a beira do mar, porque não faz sentido. Se você quer fugir, você tem que ter o quê? A área de escape. E aí o Senhor dá essa orientação para Moisés, e Moisés vai levar o povo ali de frente ao mar, e a intenção do Senhor é que o faraó achasse que o povo estava confuso, eles não sabiam para onde ir. Mas a gente tem a certeza que o Senhor estava planejando todos os passos, todo o caminho daquele povo foi previamente planejado com o Senhor. Deus, Ele é o maior estrategista de todos os tempos, um dia desse eu estava assistindo uma série que conta uma história fictícia de uma xadrezista, uma mulher que jogava xadrez, e aí vai mostrando os momentos que ela jogava xadrez, e ela fazia um movimento, ela pensava num movimento, e naquele momento que ela estava pensando naquele movimento, ela estava desenhando na cabeça dela 8, 9, 10 movimentos para frente. Diz que os grandes jogadores de xadrez, os campeões mundiais, são aqueles que planejam as jogadas 10 passos à frente. E assim é o nosso Deus. O nosso Deus, a gente está vivendo um momento aqui agora, às vezes pode parecer que nós estamos aqui num momento onde nada está fazendo sentido, mas Deus está vendo 2, 3, 4, 5, 10 passos à frente, está vendo um ano à frente, meses à frente, Ele está enxergando o nosso futuro. Ele é aquele que vai direcionar a nossa vida, não olhando só o momento que nós estamos vivendo agora, só esse momento aqui, só esse parecendo que nós estamos vivendo aqui um caos, mas Deus já está enxergando muito à frente. A Bíblia deixa claro que Deus vai direcionar os israelitas para mudar o rumo propositalmente, para confundir Faraó. Nada é por acaso. Deus tem o plano e controla cada movimento da história. A gente pode ver essa situação muito clara quando a gente vê a história de José. José estava ali, nós que conhecemos a história, que já lemos, relemos, escutamos a história de José, hoje a gente vê aquela situação e a gente já sabe como vai terminar. Mas você imagina na cabecinha de José, ele estava ali na casa dos seus pais seguros, e ele sai dali, ele é vendido como escravo, ele vai viver do luxo, do conforto, claro, conforto daquela época, que ele vivia na casa dos seus pais, para viver escravo. Depois ele vai para uma casa de Potifar, e parece que as coisas começam a melhorar, e tudo dá errado. Mas Deus já tinha um plano, planejado previamente, para toda a história de José. Aparentemente, parece que as estratégias de Deus podem, aos nossos olhos, parecer ruim, mas você pode ter certeza, que as estratégias do Senhor vai nos levar a uma bênção futura. Mais à frente, se você ler aí no versículo 10, vai falar assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que se marchavam em direção deles, e aterrorizados, clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos nesse deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você lá no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Às vezes a situação nos leva ao desespero. Eu concordo aqui, de certo ponto, com os israelitas, porque era uma situação muito perigosa.
Você vê um grande exército muito poderoso, com cavalos, carros de guerras, vários soldados vindo em sua direção, e você do outro lado, você tem o mar, você desespera. Esses homens desesperaram. Mas a gente não pode esquecer que o desespero ele não pode fechar os nossos olhos. Às vezes o medo vai causar divisão, conflito e perda antecipada das nossas batalhas. Às vezes o medo, às vezes quando nós estamos aterrorizados, essa situação, esse medo, ele vai nos levar às vezes a nós errarmos nas nossas batalhas. Nós precisamos ter uma visão além, nós precisamos ver além daquela circunstância. O povo realmente estava encurralado entre o mar e o exército egípcio. Eles entraram em pânico e eles começaram também a culpar Moisés. A tendência nossa é buscar às vezes culpados pelo que nós estamos vivendo. No nosso desespero, a primeira coisa que nós pensamos, nós culpamos alguém. Eles culparam Moisés, disseram: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Porque não era muito melhor que nós continuássemos escravos lá do que morrermos aqui nessa situação? Por que você nos trouxe até aqui? E às vezes nós estamos assim também. Nós começamos a botar culpa em tudo, inclusive em Deus. Senhor, o Senhor que me colocou aqui nesse trabalho, o Senhor, eu orei tanto por esse casamento e eu estou vivendo aqui um conflito interno. O Senhor me colocou nessa situação. O Senhor me deixou aqui viver esse momento. E nós começamos o quê? No desespero, a acabarmos levando a razão nossa, contrário a que acreditamos, em Deus, no Deus que confiamos. Às vezes, essa situação de desespero nos faz perder as batalhas, porque nós queremos sempre achar alguns culpados, nós queremos sempre encontrar uma solução que não é aquela solução planejada por Deus na nossa vida. Não podemos nos desesperar mediante os problemas. Eu sei que às vezes pode parecer fácil, né? Talvez, quando eu encontrar aqui com o israelita lá no céu, ele vai falar: é porque você não viu o faraó, é porque você não viu o exército. Fernando, você pregou daquele jeito, é porque você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o momento que eu estou passando. Meu irmão, realmente, a dor, às vezes o desespero, ele não pode ser medido. Eu não consigo, às vezes, enxergar o que você está vivendo, mas eu posso dizer: confie no Senhor. Porque a palavra de Deus me fala isso: confie no Senhor, mesmo no momento mais difícil, não deixe de confiar no Senhor. Continuando aí, no versículo 13, vai dizer assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará para você, tão somente acalme-se. Eu vejo aqui 5 princípios essenciais que Moisés coloca diante do povo, que serve para nós no momento que estamos vivendo algum desespero, alguma dificuldade, que nós estamos encontrando às vezes numa situação que parece sem sentido. Não tenha medo, não tenha medo. O medo, como eu falei anteriormente, ele nos faz não enxergar às vezes as soluções. O medo, às vezes, ele vai nos ofuscar aquilo que nós devemos enxergar. Não tenha medo, fique firme, confie. Às vezes nós cantamos tanto sobre isso, né? Ficar firme, ficar sólido, e às vezes nesse momento nós fraquejamos. Fique firme, confie, lembre das vezes que o Senhor também te livrou. Como diz aquele cântico, conte as bênçãos que Deus já colocou na sua vida. Terceiro, veja o livramento do Senhor, já enxergue, não pelos seus olhos, mas enxergue pelos olhos da fé, que o Senhor estará nos livrando. Deus lutará por vocês. 4º princípio, Deus vai lutar por nós, meu irmão. Aonde nós não conseguimos alcançar, Deus vai lutar por nós. Confie nisso. E 5º, tenha calma. Acalme-se, não tenha medo, fique firme, veja o livramento. Deus está lutando por você. E tenha calma. Eu gosto de imaginar Moisés dizendo isso ao povo, e tem um texto que eu acho fantástico.
Uma vez a doutora Edmeia falou sobre isso, e eu nunca mais esqueci, fala lá no Salmo 103. Salmo 103, versículo 1, vamos projetar aí. É um salmo muito conhecido, e ele tem ali no meio do salmo, um versículo que parece que está solto, mas ele fala muito a gente. Ele fala assim: bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum das suas bênçãos. Ele é o que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Ele resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E o versículo 7 fala assim: ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Eu fico pensando, por que num salmo que ele é tão assim afirmativo, ele é um salmo que o salmista aqui está declarando, pedindo que a sua alma confie no Senhor, que ele pedindo a sua alma para acreditar no Senhor, para bendizer o nome do Senhor, e no meio ele vai dizer assim: ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Eu fico imaginando nesse versículo, refletindo, e fico pensando, Moisés estava firme aqui. Moisés não estava desesperado naquela situação. Os israelitas sim. Às vezes nós queremos tanto ver os feitos do Senhor, nós queremos ver tantos os milagres, como os israelitas conheciam. Mas Moisés conhecia algo muito além dos milagres. Ele conhecia os caminhos do Senhor. Meu irmão, se você quer viver uma vida para atravessar as tempestades, se você quer viver uma vida para cruzar os mares, conheça os caminhos do Senhor. Os milagres são muito bons, eles causam aquele frisson na gente, Deus me livrou, glória a Deus, mas o mais importante é conhecer os caminhos. Eu vi uma vez um rapaz falando que assim, ele queria viver esses milagres, porque ele é muito cético, ele não consegue às vezes acreditar, não ter fé na palavra de Deus, ele queria viver isso. E eu vi uma pessoa às vezes falando para ele, rapaz, na época de Jesus caminhava e os milagres aconteciam ao extremo, o tempo todo tinha milagre, aonde Jesus passava ele realizava um milagre. E eu pergunto a você, todos se converteram? Todos reconheceram que Jesus era o Senhor? Às vezes o milagre é muito bom, mas o caminho é muito melhor. Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou. O milagre, às vezes ele vai nos causar aquele momento de euforia, mas somente conhecer Deus de verdade, só conhecer os caminhos do Senhor é o que mais importa. Os israelitas que viram os feitos estavam desesperados, mas Moisés, que conhecia o caminho, estava tranquilo. Vou pular um pouquinho, lá no versículo 19, vai dizer assim: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Meu irmão, Deus vai colocar proteções na sua vida. Deus vai criar barreiras. Deus vai colocar barreiras entre você e os seus problemas, basta acreditar. A gente sabe que Deus enviou junto com aquele povo ali, uma nuvem que cobria o povo durante o dia, e uma coluna de fogo que abria o caminho, clareava a noite. E a Bíblia vai nos falar que essa coluna que se posicionava à frente, Deus vai pedir que ela passe para trás. E o anjo que ia à frente do exército também fique de frente para o exército de Faraó. Deus vai colocar barreiras. Deus vai colocar obstáculos para que os problemas não cheguem em você, basta você acreditar. Pare de olhar para o problema. Eu imagino que aquele povo desesperado, eles caminhavam, Moisés, calma, fique tranquilos, e eles olhando para trás, Deus falou: eu vou colocar uma barreira. Para de olhar para o problema. Acredite que eu estou lutando por você.
Às vezes você não olha para frente, você só olha para o problema. Às vezes você não consegue enxergar adiante porque o problema está te atrapalhando. Peça a Deus que Ele possa colocar barreiras para que você enxergue muito além do problema, que você possa ver muito além da dificuldade. Não foque no problema, mas foque na solução de Deus. Não fique concentrado na dificuldade, no exército que vem atrás, no problema que vem parecendo que vai passar por cima de você. Concentre-se somente no Senhor. Semana passada a Amanda pregou aqui, né, sobre os discípulos que estavam no barco ali, né? E a história nos conta que Pedro pede para caminhar sobre as águas com Jesus, e Jesus vai virar para Pedro e fala: venha. Mas a Bíblia nos deixa claro que Pedro caminhava sobre as águas, ele estava vivendo aquele milagre. Mas a Bíblia nos fala que Pedro parou de olhar para Jesus e começou a reparar no vento e na tempestade. Às vezes nós somos assim. Nós não conseguimos olhar para frente porque nós estamos olhando muito para trás. Nós estamos olhando muito para os problemas que nós estamos vivendo. Pare de olhar para o problema. Acredite que Deus está resolvendo ele. Lá no versículo 15, fala o seguinte: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, escurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E eu serei glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com os seus carros de guerra e com os seus cavaleiros. Muitas vezes, como eu falei aqui, nós não compreendemos os planos do Senhor. Às vezes, no momento de dor ou crise, os nossos olhos se fecham para o livramento que o Senhor tem para nós. Tem hora que, quando nós estamos vivendo os problemas, Deus vira para nós e fala: siga avante. Outra versão fala: somente marchem. Tem hora que é hora de clamar, mas também tem hora que é hora de agir. Deus, Ele vai nos dar as forças necessárias para nós vencermos. O Senhor falou para Moisés: fala para o povo para ir, creia, acredite, levante a sua mão, levante o seu cajado, levante a vara, que eu vou abrir o mar. Às vezes nós estamos também assim, nós não conseguimos confiar, nós não conseguimos crer, nós ficamos paralisados, os problemas vêm ao nosso redor, o exército vem contra nós, os problemas parece que estão se acumulando na nossa vida, as dificuldades estão vindo, mas Deus só vira para nós e fala: olhe para frente, siga adiante, confie, eu estou com você. Nós precisamos ter fé. A verdadeira fé é confiar mesmo sem enxergar os milagres visíveis, mesmo sem você ver, você tem que confiar. Você não está vendo, mas a verdadeira fé é aquela que faz a gente andar, mesmo aonde nós não estamos enxergando. Eu lembro um filme antigo que eu assisti, do Indiana Jones. Ele tinha que atravessar um vale, e tinha um penhasco, e existia uma instrução que ele tinha que passar ali. E aí ele não entendendo, ele não confiando, mas ele entendia que tinha como ele passar ali, ele acreditava que ia passar. E aí ele levanta o pé assim, e ele vai cair no vale, e tinha uma ponte ali, ela estava translúcida ali pelo vale. Andar com Deus é assim, é você dar um passo no vale, é você dar um passo no penhasco, é você acreditar que tem ali uma ponte para você passar. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Você pode não ver, você pode até achar que o mar não vai abrir, mas ele vai abrir. E a fé verdadeira é aquela fé que nasce quando nós cremos na palavra de Deus. A Bíblia deixa isso claro, né? Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Para a gente ter fé, a gente precisa crer na palavra de Deus, a gente precisa crer nas promessas de Deus, a gente precisa crer que essa palavra é verdadeira, que Deus está conosco, que mesmo eu não vendo, mesmo eu não enxergando, mesmo eu não podendo ver o que está na minha frente, eu creio que o Senhor está me guiando. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita para gerar fé no nosso coração, para gerar transformação. Nós precisamos obedecer. A palavra fé, ela é uma palavra de origem de lutas, né, dos exércitos. A palavra fé, ela vem da origem dos guerreiros que ficavam ali lutando, e não importava o que estava acontecendo, podia morrer quem estava do seu lado, o do outro lado, mas você tinha que se manter firme. Fé é obedecer, mesmo quando tudo parece que está dando errado, você continua obedecendo. Parece que tem um caminho mais curto, mas você obedece a palavra de Deus. Parece que tem um outro obstáculo, você obedece a palavra de Deus. Deus se manifesta, especialmente aqueles que vivem em obediência. Você precisa agir em fé. Há momentos de agir mesmo sem enxergar. Há momentos que nós precisamos ter um salto de fé. A fé é você confiar que Deus está no controle de toda situação. A manifestação poderosa de Deus, ela é exemplificada pela abertura do Mar Vermelho. É um evento histórico que marcou profundamente o povo hebreu, e ele é lembrado por nós hoje. Paulo vai nos dizer que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Essa história desse grande milagre, ele não está ali à toa. Mas o mais importante não é o milagre, é a confiança daquele povo em Deus. Confie no Senhor, confie, tenha certeza de que Deus vai abrir os obstáculos, abrir o mar que está na sua frente. Não sei o que você tem vivido, não sei às vezes o problema que você tem enfrentado, mas creia, continue fiel à palavra de Deus, continue obediente à palavra de Deus e haja em fé. Haja em fé, que Deus vai agir. Deus está arquitetando tudo. Talvez você não está vendo esse movimento agora, mas lá na frente você vai enxergar. Não se esqueça, Deus não perdeu o controle da história. Amém? Vamos orar? Talvez você tenha vivido algum problema, alguma situação que tem gerado em você realmente esse desespero. E é justo. Às vezes nós passamos por dificuldades que nos levam ao desespero. Às vezes passamos por dificuldades que realmente nos trazem grandes medos. Às vezes você tem vivido um medo. Mas eu queria nesse momento te desafiar. Coloque na mão do Senhor, coloque aos pés dele, coloque sobre o seu altar. Fale com ele: Senhor, eu às vezes quero confiar, mas eu não tenho conseguido confiar. Me ajuda, Senhor, a crer. Me ajude a confiar, a crer que o Senhor está intervindo. Eu às vezes não consigo ver o seu agir, mas eu creio que o Senhor está a muitos passos à minha frente. Eu creio que esse momento que eu tenho passado, às vezes vai me produzir muitos ensinamentos, experiências, que vai servir para os meus anos vindouros. Creia que o Senhor tem agido. E ore, peça ao Senhor que faça que você possa enxergar muito além do que visivelmente você tem visto, porque Ele tem preparado algo para você. Senhor, traga ao nosso coração, Senhor, essa fé genuína, essa fé, Senhor, que nos faz firmes, que nos faz não arredar o pé, independente da situação. Ter fé, Senhor, é isso, é crer que o Senhor tem agido, e eu quero crer, Senhor, que o Senhor tem agido nos problemas nossos, nas nossas dificuldades, que o Senhor tem enxergado aquilo que eu não tenho visto. Me faz ver, Senhor, pelos teus olhos, pelos olhos da fé, que o Senhor tem trabalhado para mim, que eu possa, Senhor, confiar, que eu possa dar,
que eu possa dar esse salto de fé, que eu possa colocar os meus pés dentro do mar, mesmo confiando, sabendo que aquele mar está ali, mas crendo que o Senhor vai abrir todos os obstáculos. Senhor, nos encha de fé, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra, que nós possamos ler e crer na Tua palavra, crer na Bíblia, que nós possamos estudar mais, que nós possamos, Senhor, não sermos como as pessoas hoje têm vivido, às vezes um analfabetismo da palavra de Deus. Às vezes nós estamos tão próximos, mas não conhecemos o Senhor de verdade, porque às vezes nos colocamos numa posição de preguiça de ler a Tua palavra, de estudar mais, de compreender aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Senhor, nos faz sair dessa inércia, Senhor, a sair dessa dificuldade que às vezes temos de dar um passo a mais. Senhor, que nós possamos agir em fé e confiar que o Senhor tem feito sempre o melhor. Nos abençoe, Senhor. Vai de encontro a cada irmão meu aqui essa noite. Eu não sei o que eles têm vivido, tanto aqui quanto na internet, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe tudo a respeito de cada um de nós. O Senhor sabe os nossos medos, as nossas dificuldades. E nesse momento eu quero pedir, Senhor, que o Senhor haja nesses corações, para que eles possam ter essa fé, essa confiança de vencer o mar, que o mar vai se abrir e que nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Te pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.